10 de abril, domingo de Ramos, início da Semana Santa. A missão vicentina e o sentido da doação pessoal. Leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos esse homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo de pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então, Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com roupas vistosas e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio.
Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores, para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, é o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. José colocou o corpo de Jesus num túmulo escavado na rocha. Reflexão Vicentina. Com o Domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa, na qual recordamos os acontecimentos principais da nossa salvação: paixão, morte e ressurreição de Jesus. As leituras do Domingo de Ramos resumem o mistério da paixão e morte de Jesus. O Deus que havia se feito carne, se encarnado, no ventre da Virgem Maria, agoniza e sofre. Podemos dizer que houve na história outras pessoas que sofreram tanto quanto Jesus.
A diferença é que ele era Deus e não precisava se fazer homem e sofrer como sofreu. A diferença, portanto, é o oferecimento do sofrimento do Rei do universo por nós, por nossos pecados e para que sigamos na fé, na esperança e na caridade. Para os vicentinos, a paixão e morte de Jesus tem o sentido da doação. Quando deixamos de lado o nosso natural comodismo para ir ao encontro do pobre, estamos partilhando um pouco do sofrimento de Cristo, porque fazemos em nome dele. Nosso sacrifício pode ser pequeno, apenas uma visita a uns quilômetros de nossa casa, ou pode ser imenso, como o caso dos vicentinos mártires de Ruanda, que na Guerra Civil de 1995 se negaram a deixar de servir aos Tutsis e aos Hutus igualmente e foram martirizados. O tamanho do sacrifício não importa, a diferença está em fazer dele uma doação ao pobre. Quando saímos de nossa casa para a visita, é como se misticamente estivéssemos experimentando a encarnação de Jesus, porque estamos deixando um pouco de nós mesmos na casa do pobre. Para os vicentinos, a paixão e a morte de Jesus têm o sentido do conforto. Cristo foi abandonado pelos seus melhores amigos, foi traído por um dos seus discípulos, foi flagelado pelos que haviam escutado a sua pregação e foi humilhado por todos. Às vezes, como vicentinos, sofremos muitas injustiças, em especial quando exatamente lutamos pela justiça. Às vezes, somos um pouco traídos pelos mesmos pobres a quem servimos, porque eles nos enganam. E ninguém vem ao nosso encontro para nos consolar, em particular quando somos bons e acabamos sendo mal compreendidos. Que bom quando isso acontece! Estamos vivendo um pouco do que foi a flagelação de Cristo. O consolo vem da própria cruz que compartilhamos. Esta é uma experiência única e extraordinária, ser confortado no sofrimento do serviço por aquele que mais sofreu por nós. Para os vicentinos, a paixão e a morte de Jesus têm o sentido da esperança. Quando Jesus morreu na cruz, os discípulos se sentiram abandonados. Parece que tudo parou aí, e o sentido da caminhada com ele se desfez naqueles 3 dias de flagelo, morte e vazio. Era preciso que eles passassem por esse sentimento para que a ressurreição fizesse sentido, para que o vazio se transformasse em plenitude e o desespero se transformasse em esperança. A mística da vocação vicentina é a esperança. Esperança de que o que fazemos nos faz merecedores da santidade em Cristo. Não se trata de um acordo de troca, a felicidade pelo sacrifício do serviço. Trata-se da esperança de estar aqui na vida terrena mais perto de Cristo, rezando com Ele no Monte das Oliveiras, humilhando-se com Ele na prisão como se fosse um marginal, sangrando com Ele na flagelação, carregando com Ele a cruz, morrendo com Ele nesta mesma cruz e, finalmente, ressuscitando com Ele para a glória de Deus Pai. Finalmente, a esperança tem o sentido da redenção definitiva de nossos pecados. Por que o sacrifício de Jesus nos redimiu? Porque foi um sacrifício tão grande por amor a nós que Deus Pai não poderia deixar de se sensibilizar e perdoar-nos do pecado original, representando pela negação de sua divindade e pela soberba que Adão e Eva tiveram na criação. Foi, portanto, um sacrifício agradável a Deus por excelência. Para vós, vicentinos, além da graça da justificação e da salvação representadas pelo sacrifício de Jesus, podemos ter a esperança de que o nosso próprio sacrifício, ainda que pequeno, se comparado com o de Cristo, pode ser oferecido por nós, pelos nossos queridos e, em particular, pelos pobres a quem servimos. É uma belíssima expressão de mística da vocação vicentina. Aprofundando a reflexão, primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, somos solidários aos sofrimentos e à cruz dos pobres, oferecendo-nos como colaboradores em sua vida de angústia e dor? Terceiro, alimentamos a esperança de dias melhores e trabalhamos para que essa esperança se realize.
Bem, finalizamos então mais esse texto. Vou convidar aqui nossa querida Juliana para refletir com a gente. Muito obrigada, Juliana e Sebastião, por participar, por aceitar esses 2 finais de semana participar com a gente. Que mais jovens se habilitem, venham com a gente gravar também, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aprofundando a reflexão. Somos solidários aos sofrimentos e à cruz dos pobres, oferecendo-nos como colaboradores em sua vida de angústia e de dor? Então, nessas leituras que nós acabamos de refletir, nós iniciamos o Domingo de Ramos e nós damos início, então, a toda a história de que Cristo passou, de sofrimento, de tribulação, de dor e de muita angústia por tudo aquilo que Ele precisou passar para que nós estivéssemos aqui hoje. E colocando isso de acordo com a nossa vida vicentina, será que nós estamos causando mais dor aos pobres ou será que nós estamos realmente tirando eles da situação em que eles encontram? Porque algo que é muito comum de ver em nossas conferências hoje em dia é que a gente acaba tendo um grande afinidade com o pobre e sem querer a gente se acostuma com a situação de pobreza que ele se encontra. Então, a gente precisa ter um olhar de caridade mais amplo para a gente poder fazer aquilo que Cristo fez. Cristo foi profundo, Cristo não foi superfície.